Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema será um pouco diferente, nós vamos tratar sobre o processo de desenvolvimento de robôs. Mas quando eu falo em processo de desenvolvimento de robôs, eu estou falando no sentido lato sensu, no sentido mais genérico possível. A gente vê em muitos canais aí no YouTube, muitos influenciadores ou pessoas especializadas em falar apenas de uma única plataforma. E quando se trata do Brasil, a plataforma que tem a maior abrangência é o ProfitChart. Então tem muita gente falando de ProfitChart pela Nelogica, e a Nelogica também se aproveita disso. Como tem uma fatia muito grande de mercado, ela sai fazendo parcerias com diversas pessoas e garantindo, vamos dizer, um monopólio de divulgação de informações no que se refere à automatização de estratégias. Mas não existe apenas Nelogica no mundo, né? Se tratar de mercado financeiro, de plataformas de trading, nós temos opções muito mais interessantes em diversos aspectos do que a Nelogica. A Nelogica, é claro, que tem seus méritos em relação ao trading discricionário, ela tem uma boa interface gráfica, então isso auxilia muito para quem está começando no mercado financeiro, mas é uma plataforma limitada em relação à automatização de estratégias. E ela é limitada porque você consegue basicamente criar estratégias que são baseadas em price action e indicadores técnicos. Você não consegue ir muito além disso porque a plataforma não permite integração externa, não permite você utilizar outras estruturas, outros algoritmos, programar em Python, programar em C#, fazer integração com a plataforma. É um ambiente muito fechado, dominado apenas pela fabricante, que é a Nelogica. Então tem algumas limitações muito importantes na ferramenta. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de usar a plataforma Nelogica ou não implementar o seu robô no ProfitChart ou na Black Arrow. Na verdade, você tem que analisar a sua demanda. Então tem muita gente que a demanda será atendida por um produto como o ProfitChart e a Black Arrow. E para isso nós temos aí cursos de programação de NTSL, inclusive aqui da comunidade NeoTraderBot, que vão atender a este público. Então, estratégias mais simples você vai conseguir fazer sim em NTSL, vai conseguir executar, você paga ali o módulo de automação, vai executar sua estratégia de maneira automatizada. Para pessoas que querem se aprofundar mais em inteligência artificial, mineração de estratégias, aí tem que buscar outras alternativas. Por exemplo, para quem opera no mercado americano por meio de mesas proprietárias, como o Apex, Bullenox e o Profit, eu criei um curso para NinjaTrader No Code, onde você consegue desenvolver robôs, regras de coloração, alarmes, screenings, sem precisar escrever código-fonte. E você consegue fazer muitas coisas dentro do NinjaTrader sem código-fonte. Até coisas mais avançadas do que você consegue fazer em NTSL utilizando o código. Então não existe uma solução única para todos os problemas. Existe a sua necessidade, existe um produto que vai atender. Agora o que eu quero fazer neste vídeo com você é expandir um pouco a nossa visão sobre o que é desenvolvimento de robôs sem ficar preso em uma plataforma específica, sem ficar preso no universo da Nelogica, sem ficar preso no universo da NinjaTrader, ou da Trader Evolution, ou do MetaTrader. Eu quero falar de uma maneira mais ampla para a gente poder, daqui para frente, dentro da NeoTraderBot, podermos abordar assuntos que são mais teóricos e que envolvem qualquer plataforma, envolve o processo de desenvolvimento em si e não características de plataformas. Então minha ideia para o futuro é caminhar para alguns assuntos que são extremamente relevantes e que a gente não vê as pessoas falando aí em vídeos no YouTube. Então eu quero trazer esse tipo de informação para vocês, compartilhar para que a gente possa evoluir juntos, independente da plataforma que você está utilizando, se você está programando com código-fonte, se você está programando no code, ou se você está utilizando outras ferramentas que às vezes eu mesmo não conheço, eu posso acabar aprendendo com vocês também. Então a ideia é a gente tratar aqui o que é o desenvolvimento de robôs. Então me acompanhe que eu vou tentar estruturar este processo em algumas etapas. Não é minha pretensão ser exaustivo em cada aspecto, porque eu não sou o dono da verdade, não sei sobre todos os assuntos, mas eu vou falar aqui sobre a minha visão, o que é o processo, para que a gente possa conversar e debater ideias. Então, para começar, vamos tentar aqui colocar numa linha o que seriam as etapas. Na minha visão, a primeira etapa seria a origem da ideia, e toda ideia ela tem que se basear em um determinado princípio. Então, acho que às vezes fica difícil de dissociar
esses dois elementos, essas duas etapas, mas a gente tem que entender que são duas etapas diferentes, dois processos diferentes. A questão da ideia, como que ela surge e em qual princípio que essa ideia se baseia. Em seguida, naturalmente, nós temos uma parte de implementação, onde nós podemos escrever código-fonte, fazer no-code ou utilizar outras ferramentas. A seguir, nós temos uma etapa de backtesting, otimização e validação dessa estratégia, desse modelo operacional, deste robô que foi implementado. E por fim, nós temos a etapa de deploy, que seria colocar em produção, colocar para rodar em uma conta de simulação, uma conta real, essa estratégia que foi validada. Então agora vamos tentar ser mais didáticos e vamos em cada etapa explicando aí quais são as questões principais de cada uma. Então vamos começar aí pela origem das ideias. E aí uma reflexão que eu faço para vocês é: será que a gente consegue ter alguma ideia interessante, criativa ou disruptiva sobre alguma coisa sem ter conhecimento sobre aquilo? Não, eu acho que é muito difícil. A gente precisa ter um mínimo de base para a gente poder ter um ponto de partida. Então, se eu fosse listar alguns mecanismos que dão origem às ideias, e aí vai variar aí o nível de conhecimento de cada um desses mecanismos que a pessoa tem sobre trading, sobre mercado financeiro, sobre microestrutura de mercado, seriam: a primeira seria basear em experiência própria, tempo de tela, o quanto que você já operou no mercado. Então tem um ponto importante nesse mecanismo de tempo de tela, de experiência, que é a questão do autoconhecimento. Tem muitas pessoas que acham que sabem alguma coisa, tem outras que sabem, mas dizem que não sabem. A questão que eu vejo hoje em dia, principalmente no mundo moderno, é que nós vemos cada vez mais muitas pessoas com muita certeza das coisas, falando algumas coisas que na verdade são um completo absurdos. E às vezes essa própria pessoa, ou ela age de má fé, ou ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Então é um pouco arriscado aí você se basear na própria experiência, porque você tem que realmente saber que você sabe sobre o mercado financeiro. Se você tiver qualquer dúvida, você pode acabar aí se enganando, achando que já entendeu como o mercado funciona. Existe uma outra linha, outro mecanismo para a origem das ideias, que seria a análise quantitativa. Seria você pegar os dados históricos e analisar exaustivamente esses dados, buscar padrões nesses dados, testar hipóteses. Então é um caminho, vamos dizer, mais matemático, mais científico, onde você vai tentar identificar ineficiências, oportunidades, vantagem estatística nos dados históricos. Não quer dizer que a partir daquele momento essa vantagem ainda exista, mas é uma maneira, vamos dizer, mais formal, mais matemática, de se tentar desenvolver uma ideia, desenvolver uma estratégia. Um outro caminho para a origem das ideias seria fazer mineração de estratégias. Então, uma vez que você tem alguns indicadores técnicos, price action, você tem alguns formatos de abertura de posição, de encerramento, de gestão da posição, você pode fazer, por meio de algoritmos genéticos, mineração de estratégias. Então, seria ter um processo automatizado que você vai testar diversas possibilidades e encontrar aquelas que se adaptam melhor aos dados históricos. Também é uma forma de se começar as estratégias automatizadas. Fora isso, pessoal, a gente tem estratégias listadas em livros, a gente tem estratégias documentadas em sites na internet, com pontos de entrada e saída, geralmente baseados em indicadores técnicos, e temos também estratégias difundidas por meio de Instagram, TikTok, YouTube, por meio de influenciadores. Aí eu te pergunto, em relação a uma ideia de trading, algo que realmente tenha chance de ter sucesso, você acha que se alguém tiver uma vantagem estatística, tiver descoberto algo que realmente dá dinheiro de maneira consistente, que explora uma ineficiência do mercado, essa pessoa iria disponibilizar de maneira gratuita por aí na internet? Ou escrever um livro, colocando isso dentro de um livro? Possivelmente, no momento em que isso foi escrito no livro, aquilo ali já não estava mais funcionando. Então a gente tem que ficar muito atento com relação às nossas expectativas, não se iludir com algumas ideias, de achar que dinheiro é fácil, que as pessoas vão chegar e vão pegar todo aquele esforço que ela teve para desenvolver algo e simplesmente vender por R$19,90, por R$50 ao mês, com uma solução para você ficar rico. As coisas realmente não funcionam assim. Se
alguém tem alguma ilusão quanto a isso, pode desistir por aqui mesmo, porque a chance de ter sucesso tentando essas ideias amplamente difundidas é mínima. Eu diria até impossível. Bom, e com relação então aos princípios de operação. Quando eu falo de princípios de operação, nós estamos falando, na verdade, da forma como você enxerga o mercado ou como aquela estratégia tem um modelo implícito de funcionamento do mercado. Então existe um estatístico britânico chamado George Box que disse uma vez que all models are wrong, but some are useful. Ou seja, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. O que ele quis dizer com isso? Nenhum modelo explica 100% determinado fenômeno. Sempre há uma margem de erro, sempre há um espaço de aprimoramento, ou é uma generalização de algo mais complexo. Então a gente pode operar no mercado vendo apenas price action, linhas de suporte e resistência. A gente pode operar no mercado vendo informações de fluxo de ordens, vendo informações de tape reading, vendo como que o book de ofertas está composto e como que ele se movimenta, como que ele é modificado ao longo do tempo. A gente pode criar estratégias que se baseiam em arbitragem estatística. Então a gente pode tentar identificar padrões entre dois ativos que sejam negativamente correlacionados, ou seja, quando está subindo, o outro está caindo. E tentar proteger assim então as operações, reduzindo a margem de lucro, obviamente, mas diminuindo também a variância do resultado esperado e tendo um resultado esperado aí positivo se tudo der certo. Tem pessoas que podem identificar no mercado, de acordo com seu nível de conhecimento e experiência, ineficiências, chamadas em inglês como oddities. Então, se você já escutou falar de um fundo chamado Medallion, que era gerenciado por uma empresa chamada Renaissance Technologies, cujo fundador, que é Gene Simons, faleceu há pouco tempo, é um dos fundos que teve o maior histórico de retorno da história. Este fundo utilizava bastante desse princípio de buscar ineficiências no mercado, as famosas oddities. Se você tiver curiosidade para poder conhecer qual foi a história desta empresa, Renaissance Technologies, eu recomendaria você ler o livro A Man Who Solved the Market. É um livro aí publicado por um jornalista que estudou a vida de Gene Simons e escreveu aí um livro bibliográfico falando sobre a história do Medallion e do Renaissance. Agora, continuando, tem pessoas também que querem utilizar análise técnica, utilizar indicadores técnicos para tentar predizer os movimentos futuros do mercado. E um assunto mais atual é a questão da inteligência artificial. Então, também tem pessoas que querem tentar modelar o mercado e utilizar a inteligência artificial para determinar pontos de abertura de posição, de encerramento, tentar descobrir vantagens estatísticas com aprendizado de máquina ou inteligência artificial. E claro, também tem aquelas pessoas que querem abrir um chat GPT e achar que digitando ali um algoritmo criado por uma empresa de tecnologia vai te dar ali a resposta para qualquer estratégia que funciona no mercado financeiro. Enfim, tem de tudo no mundo, né? Então, em relação a princípios de operação de estratégia, eu dei aqui alguns exemplos, não fui exaustivo, mas deu para entender aí o que eu quis dizer com esta etapa do processo de desenvolvimento de um robô. Então vamos lá, pessoal. Já falamos de duas etapas. Então a gente teve uma ideia, né? A ideia veio de algum insight, de alguma experiência, eu vi em algum lugar. Então a ideia teve uma origem e ela se baseia em determinado princípio. Foi isso que a gente viu até agora. Agora, o que eu faço com isso? Bom, para eu criar um robô, eu vou ter que dizer à máquina como que ela deve rodar aquela estratégia, aquele modelo operacional. Então eu tenho que implementar esta ideia em algo que o computador entenda. Uma forma de fazer isso é escrevendo código-fonte. Então, praticamente todas as plataformas vão ter uma forma de você escrever código-fonte. A Nelogica, com a plataforma ProfitChart e Black Arrow, permite você escrever em NTSL código-fonte para poder criar estratégias automatizadas, regras de coloração, screenings, alarmes e muito mais. Outras plataformas vão utilizar linguagens diferentes. Então nós temos, por exemplo, o PineScript para TradingView, temos o NinjaScript para NinjaTrader, nós temos o
EvoCode para Trader Evolution, nós temos o MQL5 para MetaTrader 5. E essas linguagens, elas não são intercambiáveis. Então, se você tem uma estratégia que funciona em NTSL, foi escrito o código-fonte em NTSL, você não consegue pegar aquilo dali e rodar lá no MetaTrader. Você vai ter que pegar as ideias que estão ali naquele código-fonte e reescrever na linguagem MQL5. Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu não consigo rodar uma estratégia do Profit na MetaTrader? Não. E a resposta para isso, a explicação para isso é essa. Você precisa então escrever o código-fonte para a plataforma específica. Existem linguagens também mais gerais, né, que não são relacionadas às plataformas, como Python, C#, Java, as quais você também pode utilizar para criar trading automatizado. É um caminho um pouco mais difícil, mais complexo, a pessoa precisa ter mais conhecimento para poder fazer isso, porque vai fazer por fora das plataformas. Então vai ter que ter uma API diretamente com a corretora para poder fazer o roteamento de ordens e obter os dados de cotação dos ativos. Muita gente também não tem às vezes interesse em aprender a escrever código-fonte, mas quer trabalhar com trading automatizado. E não há problema nenhum nisso, tá? Não é obrigatório você saber código-fonte para poder criar robôs. Você pode fazer isso sem código-fonte, pode fazer isso no code. É uma das razões para nós termos criado aqui na NeoTraderBot o curso Desenvolvimento de Trading Bots para NinjaTrader No Code. Neste curso eu ensino para as pessoas como desenvolver estratégias automatizadas, regras de exploração e screenings e alarmes sem precisar escrever código-fonte, apenas com a interface gráfica, que é bastante rica na NinjaTrader. E aí eu vou aproveitar este momento aqui para falar do combo que nós temos na NeoTraderBot. Então nós temos um combo que inclui os dois cursos atualmente disponíveis. O curso de código-fonte em NTSL e também o curso No Code para NinjaTrader. Então este combo visa atender as demandas, as necessidades das pessoas que operam na B3 e querem automatizar as suas operações em NTSL pelo Profit Chart e também tem interesse em começar a operar por mesas proprietárias operando contratos futuros americanos como S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell. Então você tem a possibilidade na NinjaTrader de fazer suas estratégias sem aprender código-fonte. E uma última forma de se implementar a estratégia seria por outros softwares proprietários ou então por frameworks abertos. Por exemplo, para Python nós temos o Backtrader, onde você pode criar estratégias utilizando Python e testar um framework gratuito. Você vai precisar de dados, vai ter que buscar dados em algum lugar. Mas você não precisa de uma plataforma de trading para testar, para implementar suas ideias e testá-las e validá-las. E isto nos leva à próxima etapa que nós vamos falar agora. Então chegamos a mais uma etapa que é o backtest, a otimização e a validação. Então a gente teve uma ideia que se originou de algum lugar, aí ela se baseia em um determinado princípio, um modelo que a gente enxerga o mercado financeiro, a gente conseguiu implementar, gerar um programa para testar aquela estratégia e agora nós precisamos fazer justamente isso, testar com dados históricos. E esse processo se chama backtesting. Então a gente testa com os dados históricos, a gente também ajustar a estratégia, otimizar os parâmetros. Por exemplo, se tem uma média móvel neste código, a gente pode fazer o ajuste qual seria a melhor média móvel para este programa. Se a gente observa dados, por exemplo, de agressão ao book de ofertas, de compra e de venda, tem determinado limite, que seria um nível de agressão significativo para a nossa estratégia, a gente pode ajustar isso também com os dados históricos. Então esse processo chama otimização. A otimização vai fazer uso do backtesting de maneira exaustiva. Então a gente vai rodar diversas vezes isso. E vamos chegar no momento em que a gente vai encontrar uma configuração dessa estratégia cujos parâmetros fornecem um bom resultado. E nós vamos validar se aquela estratégia realmente poderia ser aplicada numa conta real, em tempo real. Qual que é a dificuldade nesta etapa de backtest, otimização e validação? É a gente evitar o risco de overfitting, de sobreajuste. Ou seja, trabalhar tanto uma estratégia com dado histórico e obter o melhor resultado naquele dado histórico não garante que a gente vai ter uma boa generalização para dados nunca vistos antes ou para situação não vista antes. Então este é o risco. Quanto mais específico fica com relação aos dados históricos, menor é a possibilidade daquela estratégia ter um bom retorno, um bom desempenho
no futuro. A gente tem formas de evitar isso. Verdade seja dita, neste momento, as plataformas de trading elas não oferecem as funcionalidades necessárias para que você tenha um processo de desenvolvimento de robôs de maneira, vamos dizer, prudente e adequada. Então, a plataforma de trading ela oferece o mínimo do mínimo para você criar os robôs. E por quê? Porque a plataforma de trading é um software dedicado a você comprar e vender. E tem algumas ali interfaces gráficas para te ajudar a fazer a operação. A maior parte das plataformas não tem esse viés, não tem essa visão de como ajudar o usuário a criar estratégias automatizadas. Então é muito deficiente essa parte de estratégias automatizadas em algumas plataformas, especialmente. Eu posso dizer que das plataformas que eu conheço, nenhuma delas oferece as funcionalidades que eu gostaria de ter para o processo de desenvolvimento de robôs. Então eu acabo tendo que fazer o processo fora do ambiente das plataformas. Para quem já está um tempinho aí tentando desenvolver estratégias, com certeza vai concordar comigo que é um processo muito manual dentro das plataformas de trading. Você cria uma estratégia, faz o backtesting, faz um ajuste de parâmetro. Você tem que toda hora estar ali na frente do computador, clicando no local, executando o backtest, olhando o relatório, reexecutando, ajustando um código, voltando. Então é um processo muito manual e que leva tempo. Existiria uma maneira das plataformas melhorar este processo de desenvolvimento de robôs? Sim, lógico. Eu não sei se é interesse das plataformas, de algumas plataformas, fazer isto. Por sorte, felizmente, o capitalismo nos oferece diferentes opções. Então, tem outras empresas que oferecem produtos para atender determinadas demandas que outros softwares, outras empresas não suprem. Não é todo mundo que tem um conhecimento necessário para pegar uma linguagem, por exemplo, Python, Java, C# e implementar ali um framework para automatizar o processo de backtesting, de validação e de construção de portfólio. Então a gente precisa às vezes buscar ferramentas que já existem e que fazem isso. Nós vamos ver sobre estas ferramentas daqui para frente no canal aqui da NeoTraderBot. Bom, pessoal, e por fim, nós temos a etapa de deploy, né? Então, você já fez todo o processo, chegou a uma estratégia ou a um portfólio de estratégias que, de acordo com os seus dados históricos, tem a expectativa de fornecer bom desempenho dali para frente, né? Nada é garantido, deixa isso bem claro. Então, se teve um bom resultado em backtest, não quer dizer que vai ter um bom resultado em conta real, porque as condições de mercado podem se alterar substancialmente. Mas é o melhor que nós podemos fazer, é utilizar os dados que já estão disponíveis para tentar ter uma inferência estatística do que seria o desempenho daquela estratégia para o futuro. Será através do monitoramento da execução em uma conta real, uma conta simulada, que nós vamos comparar se com os novos dados aquela estratégia está se comportando como ela se comportou no processo de desenvolvimento dela. Então, quando a gente fala de colocar uma estratégia para operar em uma conta real, a gente está falando de definir alguns pontos importantes dessa estratégia. Por exemplo, a exposição. Qual o tamanho do capital necessário para operar aquela estratégia ou aquele portfólio que foi desenvolvido. A gente precisa monitorar, ter um processo para monitorar o desempenho dessa estratégia. A gente precisa colocar ele para rodar em algum lugar. Vai rodar na sua máquina local? Vai rodar numa VPS? A gente precisa também colocar num ambiente para rodar. Vai rodar na sua plataforma de trading? Vai rodar, por exemplo, na Nelogica? Você vai pagar um módulo de automação para rodar os seus robôs? Você vai rodar na Trader Evolution, onde você não precisa pagar um módulo de automação? Você vai rodar na NinjaTrader, onde você também não precisa pagar para rodar? Geralmente você vai rodar naquele ambiente no qual você desenvolveu a estratégia, né? Então, naquele terceiro passo, a parte de implementação, você meio que já definiu onde que você vai rodar. Então, naquela etapa de implementação, é importante ter em mente que algumas plataformas elas cobram por módulos adicionais para você poder rodar robôs, estratégias automatizadas. É o caso da Nelogica com o módulo de automação. Não é o caso da MetaTrader, não é o caso da Trader Evolution, não é o caso da NinjaTrader. Então você precisa escolher o que te atende melhor. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar neste vídeo. Eu espero ter passado aí uma ideia bem clara para quem não tem tanto conhecimento do assunto sobre automação de estratégias. Eu espero ter trazido informações úteis, uma visão diferente aí de um processo mais holístico, visto
de uma maneira mais geral. E você que acompanha aqui a NeoTraderBot há um tempo, você percebe que a gente tem falado muito sobre implementação, backtesting, validação e deploy de estratégias. A gente disponibilizou muito conteúdo educacional sobre esses temas. Então a gente disponibilizou cursos em NTSL, a gente disponibilizou curso no code para NinjaTrader, a gente disponibiliza muito conteúdo dentro dos vídeos aqui no YouTube e temos desenvolvido também muitas ferramentas por meio da automação para auxiliar os traders. A gente desenvolve muitas ferramentas, por exemplo, para NinjaTrader, como é o caso das ferramentas FlashClick, IntelliRisk, GameGuardian, que compõem o pacote Funded Trader. Então, se você opera aí por mesas proprietárias e precisa de ferramentas para auxiliar você a operar de maneira mais tempestiva e com a melhor gestão de risco, eu sugeriria você conhecer as ferramentas que a gente disponibiliza. Você tem 15 dias de uso gratuito dessas ferramentas sem fornecer nenhuma informação pessoal. Se você achar interessante, você pode contratar ou comprar essas ferramentas, comprar o direito ao uso vitalício dessas ferramentas. A gente também desenvolve muitos indicadores para ajudar o trader a ter uma análise de contexto do mercado mais precisa, ou abordando determinados aspectos de order flow, tape reading, análise de volume, de fluxo. Fique à vontade para ir no site do NeoTraderBot e conhecer esses indicadores, principalmente o pacote Order Flow que nós criamos para a NinjaTrader. E nós vamos continuar neste caminho, que é o caminho que a gente acredita ser o mais correto para quem quer se desenvolver no mundo de automação de estratégias. Então é um caminho isento, nós não estamos aqui levantando bandeira de nenhuma plataforma. Eu falo sobre as plataformas que eu acho que realmente entregam diferenciais e que realmente agregam ao trader. E como nós temos feito até este momento, cada vez mais a gente vai fazer conteúdos aqui trazendo soluções tecnológicas para ajudar o trader a operar melhor, gerenciar melhor o risco, trabalhar de maneira mais eficiente e eficaz. Então fique ligado aí no canal porque tem muito conteúdo bacana para ser publicado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.